E aí, Jorge, meu amigo? Fala, Luan, beleza? Beleza? Tranquilo. Você já por acaso se decidiu pra onde você vai? Aí você tá indeciso Cara, aí? não decidi ainda pra onde eu vou, cara. Tô esperando a direção de Deus aí. Ah, então eu tenho onde tá a direção de Deus. Ah, é? Vamos estudar a lição. Vamos lá. Vamos lá, galera. Chegamos então ao segundo vídeo comigo e com o Jorge. Então, o vídeo do domingo tem como título Viagem só de ida, né? Jorge aqui está especialmente falando sobre a saída, né, de Abraão de Ur. E temos um versículo bíblico para hoje, né? Qual que é aí? Manda aí. Fala, galera, beleza? Luan, o texto bíblico está em Hebreus, capítulo Certo. 11, verso 8. Diz assim, ó, meu amigo: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. A pergunta que temos aqui para hoje, então, Jorge, a primeira é a seguinte: qual é o segredo para confiar plenamente em Deus, assim como fez Abraão aí para um lugar que era desconhecido? Então, a gente vê aí no texto bíblico que o versículo 8 começa dizendo pela fé. Então é algo que, obviamente, Abraão já tinha a prática e a fé em Deus, esse Deus lá do tempo de Abraão, e ele confiava plenamente. Então a pergunta, o segredo para confiar plenamente em Deus é conhecer Deus, e certamente Abraão conhecia Deus. Ele tinha uma intimidade tão grande que quando Deus chamou ele, né, Jorge, para ir para um lugar que ele nem sabia, ele não hesitou, não questionou, simplesmente pegou a malinha E foi embora. Até imagino, tipo, a esposa dele perguntando: e aí, mas pra onde a gente E vai? recebeu, como diz o título da lição aí do domingo, né? Uma viagem só de ida. Então, assim, Abraão, você tem uma viagem só de ida. Pra onde, senhor? Não te importa. Pra um lugar que eu vou te dar como herança, eu te prometo pra você, só me obedece. E Abraão, pela fé, porque conhecia esse Deus, simplesmente obedeceu. Perfeitamente. Viagem só de ida geralmente complicado, Sinistro, né? É sinistro. sinistro, né? Você mesmo que tá agora num processo de mudança, você tá vivendo isso, né? Sair de um lugar onde você já estava acostumado, você tava... Acomodadão, Não sei se o lugar que você morava lá tinha as coisas perto lá, tipo tudo, mercado. literalmente tudo. E aqui? Mais ou menos. Não tá muito diferente não, mas sair lá do cômodo é bem complexo. É difícil, né? E a gente até tava discutindo aqui nos bastidores, gente, mudança não tem nada legal, né, Jorge? De forma alguma. Quando você já sabe pra onde vai, já não é legal. Imagine você não sabendo pra onde você vai, que é o caso de Abraão, né? O exemplo dele é grandioso. E a segunda pergunta: qual deve ser o nosso exemplo a fim de manter uma vida de abnegação? A gente vê aí, no contexto desse verso bíblico, Luan, a obediência, né? Porque certamente Abraão conhecia esse Deus que estava pedindo algo desconhecido para ele, mas nós podemos destacar algo que teve em Abraão e que pode ter e deve ter em nós também, é a obediência. Então a gente abnega de coisas, nós deixamos de fazer, praticar ou ter, às vezes, coisas, porque nós abnegamos disso em obediência a Deus. Porque se não for da vontade de Deus, a gente percebe isso espiritualmente, a gente abnega daquilo. Então a obediência é o maior exemplo que a gente pode passar para as outras pessoas, né? Sim, com certeza. Então, vamos mostrar aí que nós somos realmente servos de Deus, que obedecemos ao nosso Deus através do nosso exemplo de vida. E assim como uma vez Abraão, por simplesmente abnegar o que tinha e obedecer a Deus, ele serviu de exemplo para nós hoje. Talvez a nossa vida, Jorge, daqui para frente será exemplo para outras pessoas também. Com certeza. Então, fique com essa meditação de hoje e até o vídeo de amanhã. Até o vídeo de amanhã.